galera. Vamos ao gabarito aí da prova de vocês. Questão por questão. Vai, primeiro. No gráfico a seguir, X representa a quantidade de batatas em quilogramas vendida na barraca de seu custódio em um dia de feira. E Y representa o valor em reais de venda. Tá bom. A partir das 12 horas, o movimento diminuiu e ele diminuiu o preço das batatas também. Tá? Se o preço não diminuísse, teria sido arrecadado um valor V na venda de 80 quilos. Determine o percentual V correspondente à perda causada. Então, olha só. Se ele continuasse nessa reta aqui, eu vou até mudar a cor. Se ele continuasse nessa reta, quando chegasse aqui a uma venda de 80 quilos, né, ele teria um outro faturamento. Ele teve um faturamento mais baixo porque ele diminuiu o preço, né? Então basta a gente ver o quanto a gente teria caso ele não tivesse diminuído o preço. Aí nota que acontece o seguinte, que é aquele lance do delta Y sobre delta X. Esse cara tinha vendido 72, tinha ganho, né, R$72 na venda de 60 quilos de batata, né? Então, o que acontece? Simplificando isso aqui, dá para simplificar por 12, né? Aqui dá 6 e aqui dá 5. Ele ganhou R$6 a cada 5 quilos que ele vendeu, né? Eu não vou nem simplificar, se você quiser simplificar isso aqui, daria 1,2, né? Daria R$1,20 por quilo, né? Então, beleza, eu não vou nem entrar nesse mérito, mas é isso aí, ele está ganhando 1,2 por quilo. Se ele tivesse vendido nessa mesma proporção, ele teria vendido mais 20 quilos aqui. Então ele teria ganho mais 20 vezes 1,2, o que daria um total de R$24, né? Ou seja, ele estaria com, como ele aqui estava com 72, ele teria ganho nesse período aqui mais 24, o que daria aqui um total de R$96, né? Só que na verdade ele vendeu 90, ele deixou de ganhar R$6, vamos deixar assim, né? Não perdeu, deixou de ganhar R$6 com essa diminuição de preço. Então, determine o valor percentual que corresponde à perda causada. Então, olha só, qual é a perda? A perda foi de R$6. R$6 em cima de quanto? Em cima de R$96, que é o que ele teria vendido se por um acaso ele tivesse mantido, né? E, bom, se a gente pegar esse 6 e dividir por esse 96, isso vai dar 0,0625, o que em porcentagem é a mesma coisa que 6,25%. Então, qual é a resposta? Ele perdeu 6,25%, tá? Bom, vamos para a segunda questão. Na segunda questão está assim: desenhe no mesmo plano cartesiano a reta y igual a 2x mais 1 e a parábola x ao quadrado mais 2x. É isso, né? Primeira coisa que a gente tem que fazer é esse desenho aí. Então vamos preparar esse desenho, né? Vamos lá. Preparando esse desenho aí, eu vou fazer um plano cartesiano. Depois a gente vê qual é a pergunta, tá? A primeira parte é fazer o desenho. Então vamos fazer o desenho. Calma aí que ficou ruim. Pronto. Aí aqui está o eixo x e o eixo y, né? Primeiro é a reta 2x mais 1. Tá. Então ele vai cortar aqui no eixo 1, no eixo y, no ponto 1, já que o b é 1, né? Vai passar aqui. E, sei lá, quando x for 1, trocando x por 1 ali, fica 2 vezes 1 mais 1, 3. O y vai ser 3. Então ele vai passar nesse ponto quando x é 1, o y é 3. Eu vou desenhar essa reta aqui, tá? Vai ser isso. Essa é o primeiro gráfico, né? O segundo é uma parábola. E essa parábola, ela vai estar... Ela corta no zero. Por que ela corta no zero? Porque o c é igual a zero, né? Então vai passar aqui. Exatamente aqui. E se a gente for calcular outra raiz, é só colocar o x em evidência. A gente vê que o x é zero
e o outro x é menos 2. Então a outra raiz vai ser menos 2. Então vou colocar aqui, ó, menos 1, menos 2. Vai estar passando aqui. Então isso vai ser uma parábola que vai passar nesses dois pontos. Nota que como as raízes são 0 e menos 2, o vértice ali, o x do vértice, ele é o menos 1, né? Que é a média entre as raízes. Então, só para achar o y do vértice para ficar bonitinho, eu vou trocar o x por menos 1 naquela função lá. Então fica menos 1 ao quadrado mais 2 vezes menos 1. O que dá menos 1. Então esse ponto aqui, ó, é menos 1 também. Só para ficar bonitinho, tá? Então tá aí, já está desenhado os gráficos, beleza? Aí tá pedindo para encontrar os pontos de interseção entre os gráficos. Então interseção é quando os gráficos são iguais, né? Então eu vou igualar as duas leis dessas duas funções. E olha o que acontece. Dá para cortar esse 2x com esse 2x. Fica x ao quadrado é igual a 1, ou seja, o x é mais ou menos 1. Então nota que esse ponto aqui eu já tinha achado mesmo, né? Quando x é 1, y é 3. Então respostas. A primeira resposta é isso, quando x é 1, o y é 3. Esse é o primeiro ponto de interseção. E o outro, quando x é menos 1, pô, eu já vi aqui o y é menos 1, né? Eu acabei de ver que era o vértice. Então é menos 1 e menos 1 mesmo. Se eu tivesse continuado essa reta aqui, passaria exatamente pelo vértice. E esses são os dois pontos de interseção entre esses dois gráficos. Beleza? Então é isso. X é igual a mais ou menos 1 e o y fica sendo 3 e menos 1. Tá? Beleza. Então vamos à terceira questão. O pico de produção de mel de uma colmeia de certa espécie de abelha se dá na sua idade madura. Antes disso, as abelhas passam por períodos de adaptação à colmeia e aos tipos de flores dos quais conseguem extrair maior quantidade de néctar. Após esse período, seus corpos não são mais tão eficientes na coleta. Considerando-se que a produção P de mel em quilos em uma colmeia dessa espécie possa ser descrita ao longo do tempo T em anos por essa função aí, P de T igual a menos 2T ao quadrado mais 8T mais 38, determine a quantidade máxima. A quantidade máxima é o vértice, mas como é a quantidade que ele pede é em quilo, né? É a produção máxima, então a gente tem que calcular o y do vértice, né? Bom, como é que eu falei para vocês que é o jeito mais eficiente de calcular o y do vértice? A gente acabou de fazer, sabendo o primeiro x do vértice. X do vértice é menos b sobre 2a, que é uma quantia muito simples, que é menos 8 sobre menos 4, o que dá 2. Né? Então, para calcular o y do vértice, basta trocar o t por 2 nessa continha aqui. Então, fica menos 2 vezes 2 ao quadrado, mais 8 vezes 2, mais 38. Isso aqui vai dar menos 2 vezes 4 dá menos 8, mais 16, mais 38. O que dá 8 mais 38, que é igual a 46. Então a resposta são 46 quilos, né? Que é a produção máxima aí. Olhando a quarta questão, observe o canhão, abaixe a trajetória da bala disparada por ele e determine uma função que modele essa trajetória. Olha só, essa aqui tinha várias respostas, porque você pode colocar a função dependendo de onde você vai posicionar o plano cartesiano, tá? Eu tinha dado a dica que é sempre mais fácil fazer esse plano cartesiano passando pelo vértice, né, que é o ponto mais alto, porque nesse caso o b é igual a 0. Então eu vou fazer isso, mas não era necessário. Você poderia usar esse plano cartesiano passando por esse ponto inicial, passando pelo ponto final, enfim, você escolheria onde vai ficar. Então vamos lá. Desculpa. Vou passar pelo vértice esse plano cartesiano, tá? Aqui. E o eixo X vai ser passando exatamente por esses dois pontos. Então olha só. Se a altura é 25, quer dizer que o y do vértice é igual a 25, que é a mesma coisa que o c da função, né? Outra coisa que a gente tem
é que o B vai ser igual a zero, porque o B ele representa o deslocamento lateral, né? Então, se não tem deslocamento lateral, é zero. E outra coisa é que eu sei que se a distância entre as raízes é 150, esse primeiro ponto vai ser o menos 75 e o segundo ponto vai ser exatamente o 75, tá? Então, assim, quando a gente tem f de x igual a ax ao quadrado mais c, nota que eu já tirei o b, tá? Porque o b é igual a zero, a gente já tinha falado isso. E esse c, eu já sei que é 25, né? Então ficou só assim, ó, ax ao quadrado. Como é que eu tô botando o ao quadrado no lugar errado? Ax ao quadrado mais 25. Então basta descobrir quem é esse a, né? Você tem várias maneiras. Você pode usar a forma fatorada, ou você pode substituir um desses pontos, né? Vou pegar esse ponto aqui, ó, quando x é 75, o y é 0, né? Então a gente pode fazer o f de 75 igual a 0. Então fica 75 ao quadrado, que multiplica a mais 25 igual a 0, né? Isso é uma maneira da gente descobrir quem é esse ponto que está faltando. 75 ao quadrado, vou botar aqui do lado, tá? Deixa eu mudar a cor até para não confundir. Calma aí. Aqui. 75 ao quadrado, isso dá 5.625. A é igual a menos 25, então, tá? Então, o A vai ser menos 25. Nota que o A tem que ser negativo mesmo, né? Porque essa parábola é côncava para baixo. Dividido por 625. Só que esse 625 dá para dividir por 25. Isso dá 225. Então, isso vai dar menos 1 sobre 225. Então, vamos lá. Qual vai ser o f de x, então? O f de x, ele é menos x ao quadrado sobre 225 mais 75, tá? Essa é uma possível lei da função para essa parábolazinha aí. Vocês poderiam ter achado outras dependendo de onde posicionou esses eixos, né? Mas, enfim, é isso. Vamos para a última questão, quinta questão. Em uma função quadrática, f de x é igual a x, ax ao quadrado mais bx mais c, vimos em aula que cada uma dessas constantes... Cara, eu acabei de dar a resposta disso tudo nessa última questão. Quem é o A? O A representa a concavidade, né? Se é para baixo ou para cima? Para baixo é quando o A é menor do que zero, ou para cima, que a gente sabe que é quando o A é maior do que zero. O B ele representa o deslocamento lateral. Dessa função, se ela vai para um lado ou vai para o outro, se esse B é positivo. Depende do A também, tá? Mas geralmente ele anda ao inverso. Se o A é positivo, se o B for positivo, ele anda para trás, se o B for negativo, ele anda para frente. Mas bastava você falar que era um deslocamento lateral, né? Quando eu falo lateral, é em relação a x, né? Se anda para a esquerda ou para a direita. E o C é onde corta o eixo y. É exatamente o ponto que corta o eixo y. Então era só isso, né? Tá aí, tá pronta a prova inteira. Um abraço e até a próxima.